Você está no canal Suíte Presidencial, meu nome é Fabiano, sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje é o primeiro da série Presidentes, Líderes e Ditadores, no qual falarei sobre Idi Amin, um dos piores ditadores africanos que aterrorizou Uganda por anos. Mas antes do vídeo começar, eu peço que você se inscreva, ative as notificações e já deixe seu like. Idi Amin nasceu na província de Koboko, em Uganda. O dia exato de seu nascimento é desconhecido e até mesmo o fato dele ter nascido em 1925 é questionável, pois alguns historiadores afirmam que foi em 1923 e outros ainda em 1928. De acordo com as fontes mais confiáveis, Amin era filho de um homem chamado Andrés Niabire, pai este que o abandonou quando ele ainda era jovem, deixando toda a responsabilidade de sua criação para sua mãe. Em termos de educação na sua infância e juventude, Amin frequentou uma escola de religião islâmica até a 4ª série e depois disso passou a viver de pequenos trabalhos que apareciam, até que já quase adulto entrou para o exército colonial britânico. Idi Amin entrou para o King's African Rifles, regimento do exército colonial, em 1946. E começou por trabalhar como assistente de cozinha, até 1947, quando serviu na infantaria do mesmo exército em uma missão contra rebeldes somalis no Quênia. Após a missão, em 1953, ele foi promovido 2 vezes, primeiro a cabo e depois a sargento. E por fim, em 1959, ele foi promovido a subtenente, posto mais alto que um africano poderia ocupar no exército colonial britânico. Por ter um porte físico avantajado, Amin, durante seus primeiros anos no exército, praticou boxe e rugby, e após todos esses anos fora, em diferentes missões, retorna a Uganda, como um dos militares mais prestigiados do país. Na opinião do professor e pesquisador britânico Holger Hansen, muito do comportamento e personalidade de Amin haviam sido moldados pelos seus anos no exército colonial, algo que influenciou na sua perspectiva de poder enquanto estava à frente de seu país. Em 1962, Uganda se torna independente, e a partir daí, Amin tem uma ascensão muito rápida até o cargo mais alto das Forças Armadas, tornando-se subcomandante em 1963 e comandante do exército no ano seguinte. Em 1965, um escândalo de tráfico de marfim e ouro envolvendo Amin e o então primeiro-ministro do país, Obote, foi descoberto. O parlamento de Uganda exigiu então uma investigação maciça sobre o caso. Obote, então, como resposta, mudou a constituição do país e se declarou presidente, e promoveu Amin a coronel. Ele passou mais ainda a atuar como cão de guarda de Obote, efetuando prisões arbitrárias e ameaças a opositores. Com o tempo, ele começou a perceber que ele possuía mais influência do que o próprio Obote, já que ele comandava as forças armadas e tinha até uma certa popularidade entre os civis. E cada vez mais era nítida sua ambição pelo controle do país. Ao perceber tal fato, Obote passou a tentar enfraquecer a participação que Amin possuía no exército. Em 1970, o destituiu de seu posto e o acusou de apropriação indevida de fundos da defesa. Ao descobrir que Obote o queria preso, Amin decide juntar seus mais leais homens no exército e, em 25 de janeiro de 71, toma o poder através de golpe militar. As primeiras ações de seus homens são de fechar o aeroporto, as estradas e tomarem o controle da capital Kampala. Na rádio, Idi Amin anunciou que não era político, e sim um simples soldado, e que não queria o poder, e logo que a situação se acalmasse, haveriam novas eleições. No início, ele foi apoiado por países como Alemanha e Grã-Bretanha, que viam em Obote uma ameaça aos seus interesses. Uma semana depois do golpe, ele se autodeclarou presidente de Uganda e juntou em si mesmo todo o poder das Forças Armadas.
Suspendeu parte da Constituição que lhe convinha e adotou um Conselho de Defesa do qual o próprio era presidente. Colocou a lei militar acima da lei civil e passou a nomear militares em todos os ministérios. Remodelou por completo a agência de inteligência do país e mudou sua sede para um local mais afastado da cidade, sendo que ali se passariam muitas das atrocidades cometidas pelo seu regime. Enquanto isso, Obote, que estava fora do país quando foi retirado do poder, se refugiou na Tanzânia. Com a chegada de Amin ao poder, estima-se que também mais de 20 mil ugandenses se refugiaram em outros países em um primeiro momento. Já no início de 1972, Obote faz uma tentativa de retornar à Uganda, porém fracassa. Como resposta a isso, Amin passa a perseguir mais ainda todo e qualquer opositor, sendo que mais de 5 mil pessoas desapareceram naquele ano. Entre os desaparecidos estavam advogados, estudantes, escritores, juízes e jornalistas, mostrando que o objetivo era bastante claro: oprimir e eliminar o pensamento crítico. Com a violência imperando cada vez mais em Uganda, o embaixador dos Estados Unidos, Thomas Maylady, envia um telegrama a Washington, demonstrando preocupação com a situação no país, descrevendo o regime de Amin como brutal, imprevisível, militarista e ridículo. Em agosto de 72, Idi Amin passou a tratar da sua agenda econômica, começando pela expropriação de terras de asiáticos e europeus que viviam no país, e logo em seguida ordenando a expulsão de mais de 100 mil estrangeiros. As terras e empresas tomadas foram distribuídas para seus apoiadores, em forma de agradecimento. Porém, devido à falta de experiência e conhecimento técnico dos novos empresários, a economia passou a se deteriorar. Para piorar a situação, o país começa a ser excluído pela comunidade internacional, já que cada vez mais pessoas desapareciam, sendo que esse número já passava da casa das 40 mil pessoas. E naquele momento, Índia e Reino Unido, que no início apoiavam, já haviam cortado relações com o mesmo. Além desse, quem também cortou relações foi Israel, que não via com bons olhos a aproximação de Amin com alguns países árabes. Com relações cortadas ou mal resolvidas com países ocidentais, Uganda se volta para a União Soviética como seu aliado e, a partir daquele momento, seu principal fornecedor. Em 1975, a situação se torna cada vez mais delicada e a paranoia de Amin cada vez maior. O ministro da Economia desertou e fugiu para Londres. Outro que também desertou e fugiu foi o seu ministro da Saúde, que ao chegar à Europa publicou um artigo denominado de State of Blood, em que denunciava as atrocidades cometidas por Amin contra seu país. No ano seguinte, em 76, Idi Amin, no auge da sua loucura, se declara presidente vitalício de Uganda e afirma ainda que derrotou o exército colonial britânico na África. No mesmo ano, ocorre aquela que talvez seja a situação que colocou Amin nos destaques da mídia mundial. Em junho de 76, um voo que saiu de Tel Aviv, em Israel, com destino a Paris, foi sequestrado logo após fazer escala em Atenas. O voo, em um primeiro momento, foi desviado para a Líbia e, posteriormente, para Uganda, já que Idi Amin não só autorizou que os sequestradores pousassem lá, como também lhes deu todo o suporte necessário, chegando aí pessoalmente ao local. Nos primeiros dias, os passageiros foram separados. De um lado, os israelenses e judeus, e a outra sala, passageiros de outras nacionalidades e outras religiões, sendo que esse segundo grupo foi logo liberado. Restando ainda como refém os passageiros que tinham como religião o judaísmo e a tripulação do voo. Israel, logo que se pôs a par dos acontecimentos, quando o voo ainda estava no ar, deu logo início ao planejamento de resgate dos seus cidadãos. E com base nas informações fornecidas por sua agência de inteligência e com o apoio do Quênia, deu-se início à chamada Operação Entebbe. A ação ocorreu durante a noite, quando aviões levaram 100 soldados de Israel a Uganda. No campo, a operação durou em média 90 minutos e 102 dos 106 reféns foram resgatados. Todos os 7 sequestradores e 45 soldados ugandenses
foram neutralizados, além de parte da Força Aérea de Uganda ser destruída. E um soldado israelense, o irmão do conhecido político Benjamin Netanyahu, Jonathan Netanyahu, acabou por falecer. Como represália ao Quênia, que deu suporte operacional a Israel na operação, o ditador prendeu centenas de cidadãos quenianos que viviam no país e outras centenas desapareceram. O incidente acabou por isolar Uganda de uma maneira quase que completa na comunidade internacional, restando apenas algumas nações que ainda se relacionavam com o país comandado por Idi Amin. Em 1977, o seu círculo de pessoas próximas variava de acordo com a sua desconfiança. Um dos que caiu nas graças do ditador foi o general Adrissi, que acabou por ser nomeado vice-presidente do país. Acontece que naquele momento, Adrissi tinha muito mais influência dentro do exército do que Amin. Fora isso, cada dia que se passava, o apoio popular ao ditador diminuía mais. A situação econômica do país era crítica, por conta do isolamento e da falta de pessoas capacitadas, já que Amin passara a nomear apenas quem era de sua confiança. Outro fator que era presente em Uganda era o medo, pois cada vez mais pessoas morriam, desapareciam, eram presas ou censuradas. Logo no início de 78, Adrissi sofreu um acidente de carro, ficou gravemente ferido e foi levado para o Egito. Enquanto ele estava fora, Amin o dispensou de todos os seus cargos, inclusive no exército, e o acusou de vários crimes, na tentativa de diminuir sua influência no país. A partir daquele momento, soldados que eram leais a Adrissi passaram a desconfiar de que ele tinha sofrido um acidente, pois acreditavam agora que era obra de Idi Amin, e assim se amotinaram. Idi Amin, então, enviou suas tropas contra os soldados amotinados, que em menor número acabaram por fugir para a fronteira da Tanzânia. Amin, então, ordenou que o exército de Uganda invadisse a Tanzânia em busca dos amotinados. Pelo outro lado, a Tanzânia, tendo sua soberania ameaçada, atacou o exército de Uganda. Apesar de o próprio Amin ter ordenado a invasão, ele passou a acusar o presidente da Tanzânia de ter iniciado o conflito. Muitos acreditam que o conflito só ocorreu porque Idi Amin precisava de um inimigo externo para tirar a atenção de si mesmo. Em 1979, o presidente da Tanzânia, Julius Nyerere, mobilizou todas as suas forças e contra-atacou, juntamente com vários exilados de Uganda que queriam Amin fora do poder. Em 11 de abril do mesmo ano, já sem apoio e sem nenhum tipo de proteção, ele foge do país de helicóptero, levando consigo uma grande quantidade de dinheiro. Em um primeiro momento, ele foi para a Líbia e depois conseguiu abrigo na Arábia Saudita, onde o governo local concordou que ele ficasse, desde que não se envolvesse mais em política. Depois de alguns anos exilado, Amin tenta retornar a Uganda, porém, sua tentativa não tem sucesso. Ele então retorna à Arábia Saudita, onde passa a viver em um hotel até 2003, quando vem a falecer. Em Uganda, seu legado é de desaparecimentos, deportações e militarismo. E sem dúvida, a história de Uganda ficará marcada para sempre com esta lição. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e acompanhar o canal.